o ministro do STF, Alexandre de Moraes, desmontou as defesas do general Augusto Heleno ao dizer que a defesa dele esperava que ele se comportasse como uma samambaia jurídica, seja lá o que isso for. Logo em seguida, ele comparou as mensagens do Alexandre Ramagem para o Bolsonaro com a de delinquentes do PCC. Eita, aquela parte botânica estava mais leve, né? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia Labanca, eu vou começar com a piada já. Planta faz isso? Planta faz isso? Pois é, Ana. Estamos falando aqui da defesa do general Heleno, lá feita pelo advogado Lanches. Que uma das argumentações do advogado foi a de que o Heleno teria tido seu direito ao silêncio desrespeitado porque o Alexandre de Moraes teria feito perguntas para ele e muitas perguntas para ele. O Alexandre de Moraes, na hora que estava dando seu voto, né, que durou mais de 5 horas, não deixou isso barato. Vamos ver como é que o Xandão respondeu. A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. A ideia... Doeu, mas era pra doer, né? Era pra doer. E o Flávio Dino acabou fazendo uma referência a essa fala na hora que ele foi dar o voto dele também. Sobre os temas Não, pera, não tá aqui, não tá aparecendo, Sofia. Aí. O juiz, disse o ministro Alexandre, não é uma samambaia. Eu achei uma alusão muito simpática e poética. Uma samambaia jurídica. Uma samambaia jurídica. Eu achei, até porque a samambaia é uma planta frágil. E achei, portanto, que isso revela características suas, ao contrário do que dizem. Então, é uma planta humana, eu diria, entre aspas, claro. É uma planta humanizada. Convive nos lares, nos jardins. Ora... Pirou na samambaia, Dino. Gente, enfim. Mas saindo da samambaia jurídica, Ana, vamos voltar para o Alexandre de Moraes e o voto dele com relação ao Heleno. Ele fez referência à agendinha lá do Heleno. Vamos ver essa parte aí. Agora vai. Integrantes da organização criminosa cooptados pelos réus Alexandre Ramagem e Augusto Heleno utilizaram ilicitamente a Agência Brasileira de Inteligência para a consecução do seu projeto de manutenção do poder sem a existência de freios e contrapesos por parte do Poder Judiciário. A Polícia Federal apreendeu a agenda de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se encontra no telão, que possuía várias anotações feitas pelo réu, consistentes em diretrizes estratégicas, dentre as quais foram listadas ações a serem implementadas pela organização criminosa, inclusive sobre o estabelecimento de uma desinformação sobre urnas eletrônicas para descredibilizar o sistema eletrônico eleitoral brasileiro. Não é, disse a Carmen, não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar
o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Eu não consigo, ministro Flávio, entender como alguém pode achar normal, numa democracia, em pleno século XXI, uma agenda golpista. Acabou com o Heleno, né? Uhum. Acabou com o Heleno. E vocês devem ter percebido, pessoal que está assistindo, que ele citou ali também o Ramagem, né? E faz sentido fazer essa ligação. Porque o general Heleno, o que ele era dentro do governo Bolsonaro, era um ministro do GSI, né? O Gabinete de Segurança Institucional. O Alexandre Ramagem era o diretor da BIM, que fica sob o GSI. Então, de certa forma, a gente pode até dizer que o general Heleno era um superior do Alexandre Ramagem. E o Xandão também partiu para cima do Ramagem, inclusive ligando ele ao Bolsonaro, porque o Ramagem ele vivia trocando mensagens aí em arquivos, aquele arquivo Bom Dia Presidente, arquivo TSE, e todos esses arquivos que ele tinha, que ele vivia atualizando para se comunicar com o Bolsonaro. O Xandão chegou a comparar essas mensagens. Primeiro, ele ridicularizou o fato de que a defesa do Ramagem alegou que era ele se comunicando consigo mesmo, ninguém estava lendo aquelas mensagens, mas também comparou essas mensagens a mensagens trocadas entre delinquentes do PCC. Eita. Réu Alexandre Ramagem confirmou a titularidade do documento, a titularidade do e-mail aramagem@yahoo.com, em que foi localizado esse arquivo digital, salientando, porém, que as anotações feitas no documento eram só para ele, particulares, ele com ele mesmo. Uma espécie de diário, o meu querido diário. Não é passível, não é razoável que todas as mensagens, e nós vamos verificar aqui, fossem escritas direcionadas ao presidente. Então, o presidente, ao réu Jair Messias Bolsonaro, na terceira pessoa, dizendo, presidente, isso, aquilo. Depois, essas informações utilizadas na live e a alegação do réu Alexandre Ramagem, que era só para ele, e foi dito, inclusive, no interrogatório judicial, só para ele deixar guardadas suas ideias, os seus pensamentos. Aí a gente viu a parte dos pensamentos, né, do Alexandre de Moraes falando sobre como não era só para ele. Vamos ver agora a parte da comparação com o PCC. Alexandre Ramagem se dirige a Jair Bolsonaro afirmando, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Vejam, presidente, essas mensagens que foram alteradas 2 dias antes da live do réu Jair Bolsonaro e cujas informações ele utilizou, é que o réu Alexandre Ramagem quer fazer acreditar que era um diário para ele. Eu repito, com vitória do senhor no primeiro turno, ou seja, obviamente a mensagem dirigida a Jair Bolsonaro. Com vitória do senhor no primeiro turno. É o Alexandre Ramagem falando com ele mesmo. Aham. Havia ocorrido alteração de votos. E continua. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos. Essas questões devem ser massificadas. A credibilidade da urna já se esvaiu, assim como a reputação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Caraca.
Isso é uma mensagem do diretor da BIM para o então presidente da República. Porra. Ao- Nossa, aí pegou pesado. Exato. Mas enfim, Pegou pesadíssimo, né? A coisa do PCC, assim. é isso, Ana. Agora me diga, o que que você achou aí de como que o Xandão acabou com a defesa do Ramagem e do Heleno? Pois é, eu achei interessantíssimo isso, né? Porque o Alexandre de Moraes, especificamente, a gente tá falando, né, bastante do voto do Dino, que foi a última coisa do dia, e que justamente aliviou pro Heleno, pro Pro Heleno e Ramagem, pro Ramagem, ali diz que e os pro dois Paulo tiveram Sérgio, né? participação menor e que, junto com o Paulo Sérgio, teria uma Exatamente, né? participação menor e merecia uma pena menor. E daí na comparação, né, a forma como o Alexandre de Moraes põe a participação dos dois é completamente diferente, né? E aí é muito interessante, realmente, né? O Heleno tem toda uma agendinha do golpe. Eu nunca vou superar isso. O cara anota, querido diário, né? Meu Hoje vou tentar um caralho. golpe. Meu querido diário. E daí querer dizer que ele não tinha participação nenhuma, né? Não, estava fazendo essas anotações completamente no vácuo, assim, né? Só uma coincidência de que havia um golpe sendo planejado e que ele estava planejando um golpe, mas as coisas não eram interligadas. É basicamente isso. E no caso do Ramagem, a mesma coisa. Aí eu tenho que concordar com o Alexandre de Moraes também nisso, né? Chega a ser ofensivo a inteligência mesmo, né? A defesa do Ramagem dizer assim, não, isso era só pensamentos digitalizados, né? Ele não estava querendo, não estava conversando com o presidente a respeito disso, pelo amor de Deus, né? Ele escreve se referindo ao Bolsonaro, né? Diretamente, né, como se estivesse falando com ele, mas não era para falar com o Bolsonaro, ele estava só pensando de forma impressa. Sei lá, não faz o menor sentido, é realmente ofensivo. E é isso, eu acho que não faz sentido a gente tentar. Desculpa, Dino. Tá? Eu achei que eu ia concordar com o Dino, falar, não, eu vou pensar bem. Não faz sentido. Não faz sentido. Tentar aliviar E não para errou os dois. feio, na minha humilde opinião. E é isso, no mais, só esse choque, essa surpresa é uma palavra muito forte, mas, né? Da gente entender que esses caras fizeram todos esses planos, assim, que são planos gravíssimos, né? Plano de golpe de Estado, de assassinato, né? Um monte de coisa. E eles anotavam tudo isso, não apenas anotavam, como imprimiam isso em impressora do Palácio do Planalto e guardavam agendinha. Só faltava postar nos stories, sabe? Alguém já olhou os stories dessa galera? Eu acho que, Vamos por aqui, Sofia? até onde eu sei, não postaram, mas que teve muito golpista postando os seus crimes nas redes sociais, né? Nisso, eles estão todos alinhados, né, Sofia? Exato. Todos alinhados. A galera diz muito, é a certeza da impunidade, né? Pois é. Pode ser que seja a certeza da impunidade, certeza de que, olha, vai dar tudo certo. Também pode ser que seja burrice. Uma não anula a outra. Exatamente. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. É isso aí, voltamos em instantes, chat, para mais notícias deste grande dia, que é só o começo de uma semana punk na história do Brasil. Vamos lá, coragem!